Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 18 do Evangelho de Lucas. Quem se exalta será humilhado. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 18 para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Lembrando que Lucas era médico e provavelmente de Antioquia. Embora a autoria se atribua a Lucas, os 4 evangelhos foram escritos de forma anônima. No entanto, aqui em Lucas, ele escreveu esse relato, mas ele deve ter recebido as informações para escrever seu relato do próprio apóstolo Paulo e de Marcos também, para poder escrever, uma vez que ele não foi testemunha ocular desses fatos. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você nos acompanhar. Todos os dias estamos aqui com um vídeo novo da Palavra de Deus, buscando sempre a presença de Deus e expondo cada um dos capítulos da Bíblia. Como já dissemos, esse Evangelho de Lucas foi escrito com esse propósito principal de apresentar um relato fiel e organizado visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus, para todas as nações. Estamos na 4ª parte, que começou no capítulo 9, no verso 51, e vai até o capítulo 19, vai até amanhã, no verso 27. E nós estamos vendo nessa 4ª parte, que é o ministério público de Jesus, da Galileia a Jerusalém. O Evangelho de Lucas registra a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Não há um paralelo mais extenso nos outros evangelhos, embora haja paralelos de algumas seções individuais. O Evangelho de Lucas apresenta uma caminhada solene até a capital, onde Jesus morreria pelos pecadores, de acordo com a vontade de Deus. Nós também dividimos essa parte em diversas seções, e nós estamos no capítulo 18, onde Jesus aqui irá nos orientar e nos dar exemplos do dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Paulo, para isso, ele ilustrou com uma história de um juiz iníquo, que não temia Deus, nem homem algum, mas que, contudo, atendeu a uma viúva pobre por causa da importunação. Então, vamos aprender mais um pouco sobre a importunação. O raciocínio de Jesus foi que, se o homem mau pode fazer a justiça a uma viúva insignificante que lhe importunava, quanto mais não fará justiça o nosso Pai, quando a Ele recorrermos em oração dia e noite sobre algo que nos perturba. Contou-lhes ainda uma parábola sobre 2 pessoas que se apresentavam diante de Deus em oração. Uma delas, um fariseu cheio de justificativas e de obras. A outra, um publicano pecador e cheio de defeitos. Não são as obras do fariseu boas? Não devemos praticá-las? Não havia nada de errado com as suas obras, mas havia com a sua exaltação, com o seu orgulho e com seu coração desviado e voltado para si mesmo. O publicano desceu justificado porque não depositou em si mesmo qualquer valor, mas em Deus. Jesus abençoa também as crianças, dizendo que devemos ser como ela, para recebermos o reino de Deus, e depois se defronta com um jovem interessante, mas que era apegado às suas riquezas. Deus não divide sua glória com ninguém. Ou servimos a Deus, ou servimos a riqueza. Então não podemos ser ricos? Eu não disse isso. Quem lê deve entender. Seção L, as parábolas sobre a oração. Até o verso 14, Jesus falou sobre 2 atitudes na oração que são importantes. O contexto da narrativa anterior e a referência à segunda vinda sugerem que aqui está em evidência a persistência e a humildade na oração, para que Cristo venha e prevaleça sobre o mal, ainda que essa vinda pareça estar atrasada. Aqui há também um princípio geral quanto à importância da oração persistente e humilde em todas as circunstâncias. Então, não só a insistência, mas também a humildade. A viúva era uma mulher desamparada e com uma causa justa,
Ela queria justiça, ela não queria vingança. Ela não tinha outro jeito a não ser importunar quem poderia resolver o seu caso. Importunar é uma expressão pitoresca que no original se lê "me causa olho roxo". Se até mesmo um juiz iníquo, às vezes faz o que é correto, quanto mais não fará Deus justiça? Deus escolhe pessoas que oram a Ele continuamente e não irá abandoná-las. Toda demora tem uma razão. Por exemplo, fortalecer aquele que ora ou oferecer oportunidade de arrependimento para aqueles pelos quais oram os cristãos. De acordo com o tempo de Deus, 2 Pedro 3:8, e não de acordo com a nossa percepção, Deus irá nos atender. Para nós, isso pode se chamar demora. No prisma de Deus, não é isso. Toda oração também entendo ser um privilégio que Deus concede às suas criaturas, dando-lhes a oportunidade de, junto com Ele, regerem soberanamente o universo. Conclusão de Jesus é que o juiz mau se apressaria em atender a viúva, pobre por causa da importunação. Mas se na volta do Filho do Homem acharia ele fé na terra, verso 8, não significa que não haverá cristãos, mas sim que nem todas as pessoas serão cristãs. A seguir lhes conta uma parábola comparando 2 homens que oravam diante de Deus, sendo um deles fariseu, zeloso das boas obras, e um publicano descuidado com tudo. A oração individual podia ser feita no templo a qualquer momento do dia, e não apenas durante o culto formal. Ambos oraram de pé na posição tradicional para orar. O fariseu gastava o seu tempo dando justificativas para Deus, como o fato de que jejuava 2 vezes por semana. O único jejum prescrito na lei de Moisés era aquele estipulado para o dia da expiação, embora o jejum voluntário pudesse acompanhar as orações, a penitência e o lamento. No período intertestamentário, a tradição oral judaica acrescentou uma série de jejuns que as pessoas piedosas deveriam observar. O jejum pode ser útil no exercício religioso, porém Jesus condenou-o veementemente como maneira de obter favores de Deus ou fazer ostentação de piedade. Quem jejua com a intenção de estar forçando a divindade a funcionar a seu favor não conhece Deus, que é soberano. O publicano se sentia tão indigno que nem ousava levantar os olhos para o céu. Era comum olhar para cima durante a oração, porém esse homem estava muito consciente de sua indignidade para assim fazê-lo. Ele apenas pediu misericórdia e admitiu o seu pecado. O resultado positivo foi que o publicano desceu justificado para sua casa. Foi o penitente e não o orgulhoso que foi para casa justificado, isto é, considerado justo. O fariseu confiou em seus próprios méritos, porém isso não era suficiente. Ele ainda não havia compreendido que nenhuma boa ação é suficiente para um Deus que exige perfeição. Também não somos contra se fazer boas ações. As boas ações são sempre boas. E elas trarão as suas consequências devidas. Agora, a exaltação por causa delas, isso é mau, isso é péssimo. O publicano confiou apenas na misericórdia de Deus e a encontrou, diferentemente do outro. Jesus e as crianças, seção M, a partir do verso 15 até o 17. Enquanto isso, eram trazidas até Jesus muitas crianças. Lucas colocou aqui uma pequena ilustração visando demonstrar a necessidade da humildade no reino. Jesus apresentou as crianças como um modelo para aqueles que desejam herdar o reino. A fé que os seus seguidores devem ter em Deus deve lembrar a fé que a criança pequena tem em seus pais. O jovem rico, seção N, do verso 18 ao verso 30. Iremos ver nesses versos o caso de um jovem rico que queria herdar a vida eterna e fez questionamentos a Jesus. Aqui Lucas trata do problema do orgulho e da riqueza, e como essas coisas podem impedir uma pessoa de herdar o reino. O jovem rico contrasta com a fé inocente da criança mencionada na passagem anterior. Ele era homem de posição. Apenas Lucas registra que esse homem tinha uma posição importante.
O termo é de uso geral, mas deixa claro que o homem pertencia à elite. Bom mestre não era um tratamento usado no judaísmo, mas um tipo de bajulação. Esse homem presumiu que seus méritos poderiam conquistar a vida eterna. Por que me chamas bom? Jesus convidou o homem, esse jovem, a considerar o que significa a saudação que ele lhe dirigiu. Cristo não disse que era errado chamá-lo de bom, mas queria que o rico percebesse que estava fazendo uma afirmação importante a respeito de Jesus. Jesus, então, para levar o jovem à reflexão, lança diante dele um grande desafio, o qual seria vender tudo o que tinha. O desafio para vender tudo revelou que o jovem rico não compreendia realmente os mandamentos, pois quando foi confrontado com a escolha, ficou claro que amava mais a sua riqueza do que Deus. Os ricos são tentados a confiar nas coisas terrenas, do mesmo modo que fazem aqueles cuja riqueza são as realizações intelectuais, artísticas. Os grandes empreendedores têm muita dificuldade em confiar inteiramente na misericórdia de Deus. Seria de fato mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Marcos 10, 25. Se o rico, com todas as suas vantagens, não pode ser salvo facilmente, então, quem pode? A resposta é que a salvação, quer do pobre, quer do rico, é sempre um dom de Deus. Isso também vale para o mais intelectual quanto menos. A resposta que Jesus deu a Pedro significa que os dons de Deus sempre sobrepujarão qualquer coisa que Pedro viesse a fazer ou a desfazer. Jesus falou sobre recompensas espirituais e familiares, que eram muito melhores que as físicas. O sacrifício de uma pessoa em favor do reino não obriga Deus a conceder recompensas materiais ou familiares durante esta vida. Deus não nos é devedor de nada. Pelo contrário, nós é que devemos e muito. A seção O, profecia da paixão, versos 31 a 34. Nessa hora, Jesus chamou os 12 e lhes falou que sua hora se aproximava veloz. Jesus profetizou o seu sofrimento e sua morte, sendo a primeira vez que falou sobre ser entregue aos gentios, isto é, entregue aos romanos, que era um assunto especial para Lucas. Devolvendo a visão ao cego, versos 35 ao 43, seção P. Jesus estava próximo de Jericó e no seu caminho havia um cego mendigando. Ele parecia estar de propósito ali, esperando aquele dia em que o Messias haveria de passar por ali. Então ele se certifica que era mesmo Jesus. Lucas registra um acontecimento no qual o cego demonstrou fé em Jesus, mesmo em face da oposição de terceiros. Também veremos nessa mesma história, em Mateus 20, 29, Marcos 10, 46. Mateus 20, 30 relata que 2 cegos foram ao encontro de Jesus enquanto ele saía de Jericó. Marcos 10, 43 relata o encontro com o cego Bartimeu, a quem Jesus encontrou novamente quando saiu da cidade. Um dos homens pode ter sido o porta-voz do outro. Ele clamava a plenos pulmões a Jesus como filho de Davi, verso 38, um título real dado ao Messias, o maior dos filhos de Davi. Jesus não resiste, para e manda chamá-lo. A fé foi a maneira pela qual a graça foi recebida, e não o poder que a produziu. Foi a fé dele que o salvou. Também pode ser traduzido como te curou, porém aqui salvou se encaixa melhor, tendo em vista que o homem passou a seguir a Jesus e também a louvar a Deus. Pois é, nós vimos aí, né? Jesus não resiste e manda chamá-lo. Ele para o que estava fazendo e manda chamá-lo. Aí sim, né? Nós estamos vendo aqui que a fé foi a maneira pela qual a graça foi recebida. A fé. E não o poder que a produziu. Isso aqui é muito importante. Então, a fé aqui não é o poder que fez realizar, mas foi a maneira pela qual a graça foi recebida. Foi um canal. Lucas 18:1 diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso também
nos sirva de lição e de exemplo. Nós devemos orar, devemos praticar aquelas coisas também que praticava a outra pessoa, nós devemos praticar igualmente. Ou seja, a outra pessoa aqui, o fariseu. Jesus fala aos discípulos das coisas que em breve irão acontecer. E com ele, fala das coisas que irão acontecer com ele e assim os adverte. Mas eles ainda não estavam entendendo isso. Era um momento de glória de Jesus, né? Jesus andando com eles, falando coisas bonitas, profundas, realizando sinais, grandes maravilhas. E ele falou aquilo e eles viajaram. Em seguida, ele curou o cego de Jericó. No entanto, se aquele cego continuasse ali calado e quieto, sabendo quem era e o que passava por ali, certamente estaria cego até o dia de hoje. Então, aqui tem uma grande lição, né? A manifestação, a importunação, esse capítulo nos ensina o nos achegarmos a Deus com humildade. Ele vai nos atender. Se ele ficasse calado, Jesus provavelmente teria passado, por causa da multidão, não teria nem notado ele ali. Mas ele se fez presente diante de Jesus. E Jesus parou, ouviu e ainda mandou chamá-lo. Esse era o cego de Jericó. Sabia quem era Jesus e que ali estaria passando, ou estava passando. Será que nesse momento, nesse exato momento, Jesus não está aí contigo? Ele enfrentou dificuldades ao tentar se aproximar de Jesus. Não, ele não existe não, ele não faz isso não, ele não vai te atender, ele está ocupado. Mas ele foi perseverante. Ele chamou a atenção de Jesus para ele e Jesus o atendeu. O que queres que eu te faça? Ele foi muito claro. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Jesus pronuncia a palavra de cura. Seja feito. Em seguida elogia a sua fé. A tua fé te salvou. Amanhã estaremos aqui com Lucas 19. Jesus continua o mesmo. Inscreva-se aí em nosso canal. Clica no sininho para você fazer o acompanhamento diário, uma vez que nós temos vídeos aqui todos os dias. A parte escrita, muito conteúdo. Veja lá, jamaisdesista.com.br. A parte, a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Todos os dias estamos aí. E em breve estaremos aqui com a nossa igreja aqui no centro de Taguatinga, na QNA 30, lote 7. Venha nos fazer uma visita, conhecer nosso trabalho. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã com o capítulo 19 de Lucas. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos.